Olá, esta é uma edição especial do TVMP Entrevista com convidados da Semana do Ministério Público 2025, que tem o tema Inteligência Artificial no MPMG, Futuro Responsável. Eu converso agora com o Procurador-Geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro do Nascimento, que veio presidir a reunião do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Tudo bem, doutor? Muito bem-vindo ao nosso estúdio. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigada ao senhor pela presença. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi criado o grupo, né? Quando que foi isso? Olha, o grupo que é chamado GENECOC, né? Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, é um grupo temático dentro do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público Brasileiro. Esse CNPG, que é o Grupo Nacional de Procuradores Gerais, reúne todos os procuradores gerais do Brasil e tem diversos grupos temáticos. Um deles, acredito que um dos mais importantes, é o GENECOC, que no momento eu tenho a honra de presidir desde 2023. O grupo chamado GENECOC ele foi criado justamente em 2002, após aquele evento trágico, que é do conhecimento de todos, mas especialmente do Ministério Público de Minas Gerais, que foi a morte do promotor de justiça Francisco José Lins do Rego. Ele combatia a máfia dos combustíveis aqui no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e foi assassinado pelo crime organizado. Então, a partir daquele momento, houve uma atuação muito forte, né, das instituições, até para se dar uma resposta à altura, a um atentado grave como esse, a atuação de um agente do Estado, e o próprio CNPG decidiu criar esse grupo nacional, que é um grupo que já, né, vem atuando durante muito tempo nessa atuação estratégica do ponto de vista nacional, reunindo todos os GAECos. Então, o GENECOC foi criado em fevereiro de 2002 e até hoje tem trabalhado e, nesse momento, estamos fazendo uma reunião ordinária do GENECOC. E, nesse momento, a gente está vendo que as organizações criminosas continuam usando o setor de combustíveis para cometer seus crimes, né? Exatamente, para poder notar, né, como você pode notar como essas questões elas continuam acontecendo e vão se sofisticando, porque as organizações criminosas elas modificam a forma de atuar, mas a base sempre é tentar lavar o dinheiro ilícito, né, que é o crime, né, de lavagem de capital, lavagem de dinheiro, e que, consequentemente, é necessário tentar entrar dentro da estrutura de uma economia lícita, né, para poder demonstrar a licitude ou branquear esse capital obtido de forma ilícita a partir das ações praticadas pelas organizações criminosas. Então, hoje nós estamos sofrendo problemas em nível nacional muito grave com a atuação das organizações criminosas. Se há um tempo atrás essas organizações, que notadamente muitas delas são também facções criminosas, atuavam principalmente no tráfico de drogas e em outros crimes violentos relacionados ao tráfico para poder financiar o próprio tráfico. Hoje, o lucro ilícito dessas organizações acaba se envolvendo também em diversos setores da nossa economia lícita. E é o que nós temos visto com a questão do setor dos combustíveis, então acaba contaminando esse setor e com consequências danosas, né, para a própria economia, mas também para a própria sociedade, para o consumidor, para as diversas pessoas que precisam, né, do combustível, de um combustível de qualidade também. Mas não é só isso. As organizações criminosas têm se envolvido também em outros setores. Nós temos visto agora, recentemente, o envolvimento no setor financeiro.
que é aquilo que busca propriamente um alto lucro, né, para essas organizações. Então, recentemente vimos operações que foram realizadas pelo GAECO de São Paulo, em que ficou demonstrado o envolvimento também no setor financeiro, ou seja, com fintechs e outros setores também da economia. Muito comum também envolvimento agora com licitações públicas, concessões de serviços públicos, obras públicas. Então, é muito importante que haja uma atuação estratégica e o GENECOC está aqui justamente se reunindo para poder difundir entre nós, dos GAECos, essas boas práticas, definir estratégias de atuação local e nacional. Qual que é a estrutura com que os ministérios públicos contam para esse combate, né? Na maioria dos casos, os GAECos contam com uma estrutura que é concedida, do ponto de vista administrativo, pelos seus ministérios públicos, muito especializada para poder fazer esse tipo de enfrentamento. Então, é uma estrutura muito tecnológica, porque hoje em dia boa parte dessas investigações estão relacionadas a questões que envolvem tecnologia, né? Então, a metodologia de trabalho, hoje em dia, é necessário que nós tenhamos profissionais, servidores do próprio Ministério Público altamente qualificados e treinados, além dos próprios membros do Ministério Público, que também devem ter um conhecimento especializado para atuar. Então, é normal que cada Ministério Público no país tenha esse setor mais tecnológico, mais especializado para atuar nas investigações, né? A exemplo do Ministério Público de Minas Gerais, mas todos os ministérios públicos têm uma área muito específica e treinada e bem equipada para poder fazer esse enfrentamento. Como é que o uso da inteligência artificial está influenciando no trabalho de vocês? Tem ajudado? De que forma que ela tem sido usada? A inteligência artificial é uma realidade, né, que tem envolvido diversas áreas, né, do nosso dia a dia hoje em dia, no cotidiano, né, da vida das pessoas, né? Normalmente é difícil de encontrar alguém que não utilize inteligência artificial nas suas tarefas diárias, né? Independentemente de qual tipo de atividade profissional ou qual tipo de atividade que a pessoa acabe realizando, né? Muito utilizada em diversos setores, até para as pessoas também que não utilizam de forma profissional, mas que, por exemplo, estão estudando ou fazendo alguma atividade que hoje acaba sendo uma ferramenta importante na vida de todos nós. Como toda nova tecnologia, uma inteligência artificial e, sobretudo, a inteligência artificial generativa, ela tem muitas vantagens, mas também pode ter desvantagens quando é mal utilizada. E ela pode ser utilizada também para a prática de crime. Então, é evidente que, a partir da inteligência artificial, quando você consegue, por exemplo, imitar a voz de alguém, isso pode ser, estou dando um pequeno exemplo, né? Isso pode ser um mecanismo, uma porta de entrada para a prática de vários crimes de estelionato, em que você tem um grau aí de convencimento da vítima, né? Porque a inteligência artificial ela vai atuar de uma maneira muito próxima ao que seria uma pessoa, às vezes até conhecida dessa própria vítima, pedindo eventualmente dinheiro, fingindo um sequestro. A prática dos golpes que a gente tem visto, né, que acontecem muito, né, através dos celulares, né, esse contato que vem sendo realizado, né, com as pessoas, os golpes vão se sofisticando cada vez mais ao ponto que muitas vezes as pessoas até com um grau de instrução mais elevado estão suscetíveis, porque o grau de credibilidade dessa fraude que está sendo praticada é muito elevado e leva as pessoas a
a realmente caírem no golpe, vamos usar essa expressão. Então, é importante que os ministérios públicos também estejam atuando nessa área, nos âmbitos de vários GAECos. No âmbito, né, de vários GAECos, nós temos alguns setores que chamam setores de cyber-GAECO, que atuam muito nessa área do cybercrime, que envolve totalmente essas questões tecnológicas, e inclusive a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa, que é utilizada muitas vezes para a prática de golpes tecnológicos. Nós vimos agora fraudes muito expressivas na questão do Pix, né? Que ocorreu, né? Então, são fraudes tecnológicas que é utilizada a tecnologia e que, portanto, os GAECos estão evoluindo também para esse tipo de atuação. Não só combatendo, como cobrando das instituições responsáveis pelo uso desses sistemas uma maior proteção, né? Perfeitamente. A regulação é um dos pontos centrais, acredito eu, nesse tipo de setor. Se você tem um setor com pouca regulação, isso significa que há um espaço maior para quem quer utilizar de maneira indevida a tecnologia. E o Ministério Público, através dos GAECos, dos cyber-GAECos, tem atuado também nessa área, porque, veja bem, esses golpes eles são praticados para financiar as organizações criminosas também. Então, hoje, mais fácil do que você atuar como era aquela maneira mais tradicional, o assalto ao banco, né, a explosão do caixa eletrônico, mais fácil é você praticar golpes em milhares de pessoas sem utilizar arma, né, utilizando apenas a tecnologia e conseguindo obter muito dinheiro para poder continuar financiando o crime. Então, nós temos que estar muito atentos a essa atuação, essa nova, vamos dizer assim, seara que se abriu a partir da tecnologia. Não podemos demonizar a tecnologia, mas temos que aprender a lidar com a tecnologia e também as estruturas aí de regulação, de controle, e os órgãos que atuam, né, no enfrentamento ao crime devem também se aperfeiçoar para poder enfrentar essa nova realidade. Então, Danilo, assim como a criminalidade está usando a inteligência artificial para cometer crimes, né, golpes, praticar golpes e seus ilícitos, ela tem sido usada pelos ministérios públicos para ajudar nas investigações? De que forma? Com certeza. Muitas dessas tecnologias são tecnologias também que favorecem, né, as investigações realizadas pelo Ministério Público. Antigamente, seria difícil, né, para o Ministério Público, por exemplo, acessar um dispositivo móvel de celular, né, e conseguir ter acesso a esse conteúdo, né, através de uma ordem, né, evidentemente judicial. Às vezes você teria uma dificuldade de ter acesso àquelas informações por falta de uma tecnologia adequada. Hoje em dia, quando se obtém uma ordem judicial, você tem a apreensão de um celular, o Ministério Público ele tem capacidade tecnológica de fazer a extração desses dados de forma totalmente lícita e seguindo todos os preceitos de uma cadeia de custódia, né, definidos na lei, né, no Código de Processo Penal, de modo que essa prova digital se torne uma prova importantíssima no enfrentamento dos crimes. Esse é um exemplo, né, que eu estou dando aqui, mas a tecnologia ela é utilizada em diversos aspectos, né, para o enfrentamento ao crime e sempre num processo contínuo de evolução. Então, a capacidade, né, que as polícias, que o Ministério Público hoje em dia tem de fazer essa investigação do ponto de vista digital,
aumentou muito, né? Então, é um avanço porque houve investimento, certamente, nos servidores do Ministério Público, nas pessoas que atuam ali no dia a dia, extraindo essa prova digital quando se há a autorização, né, judicial para isso, bem como dos próprios membros do Ministério Público que evoluíram também, passando a dominar uma área nova de conhecimento fundamental para a obtenção de uma prova que depois vai ser utilizada judicialmente nos processos e busca aí a condenação, né, daquelas pessoas que violaram a lei. Além do uso da tecnologia, a integração dos GAECos, né, promovida pelo GNCOC, o que tem produzido no trabalho, né, nesse combate à criminalidade? Olha, eu acho que o principal papel do GNCOC é congregar todos os GAECos, e isso é um espaço muito rico, né, de debate, de discussão e de definição de estratégias. Então, a partir do momento que nós estamos ali sempre reunidos, não só nas reuniões presenciais como essa que está acontecendo agora aqui no Ministério Público de Minas Gerais, mas também nas outras reuniões que nós fazemos virtuais e também na nossa a troca de informação constante entre os membros dos GAECos em nível nacional. Acho que a partir do momento que nós estamos juntos nesse grupo nacional, nós temos a possibilidade, primeiro, de definir estratégias de treinamento em áreas que são necessárias para a nossa atuação. Durante a nossa gestão, tivemos a oportunidade de realizar alguns cursos que foram oferecidos em nível nacional. Pela primeira vez, o GNCOC ofereceu curso em nível nacional para servidores que atuam no GAECO, para qualificar esses servidores na metodologia de tecnologias para o enfrentamento ao crime organizado. Tivemos também vários cursos envolvendo membros que atuam na área do GAECO, né? Exemplo de um curso importante que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, até com as pessoas do sistema penitenciário, né, lá do estado do Rio de Janeiro, né, e que participaram diversos integrantes do GAECO, né, do GNCOC, digamos assim. É um compartilhamento de conhecimento, de modo de operação. Conhecimento das boas práticas, as operações de sucesso e também espaço de treinamento nas áreas que nós queremos evoluir e também de definição de estratégia de atuação conjunta em nível nacional. Esse compartilhamento de informação extrapola, então, os GAECs, os Ministérios Públicos, né? Pretende trazer para junto do trabalho do Ministério Público essas outras instituições, né? Sistema penitenciário, as polícias. Sim. Que outras instituições precisam integrar essa rede de compartilhamento de informações para o combate ao crime? Olha, nós trabalhamos sempre de uma maneira muito cooperativa, né? Principalmente com os órgãos que compõem as forças de segurança pública, as polícias civis, polícias militares, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a ABIN, né? Então, atuamos com as polícias penais também, né? Então, nós atuamos sempre de forma muito integrada, né? Definimos estratégias de atuação em comum, trocamos as informações. Quando são realizadas operações, é muito comum se observar que tem diversos órgãos envolvidos, não é apenas o GAECO, mas diversas instituições, Receita, tanto estadual quanto federal, né? Então, tem muitas instituições que acabam sendo chamadas para também cooperar e atuar de maneira unificada e em conjunto. Então, acho que essa experiência do GNCOC é uma experiência importante, que já dura tantos anos, né? E que tem servido também
para essa aproximação com as demais instituições, Ministério da Justiça, né, através principalmente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria também de Política Penal e Penitenciária, né? Então, tem diversos setores importantes também do Executivo que trabalham em conjunto nessa estratégia nacional de enfrentamento ao crime organizado. O senhor falou das receitas, teve também a criação de um grupo de trabalho para a política de recuperação de ativos, né, no âmbito dos Ministérios Públicos. Como é que ele trabalha, como é que tem sido o resultado desse... Olha, esse grupo foi criado, né, no âmbito do GENECOC para justamente nós podermos evoluir nessa área de recuperação de ativos. Entendemos que, quando se fala de enfrentamento a crime organizado, não é possível de maneira eficaz atuar no enfrentamento ao crime organizado se você não consegue asfixiar do ponto de vista financeiro a organização criminosa. Esse é o método de combate mais eficiente, um método que vem sendo defendido há muitos anos, inclusive o juiz italiano, o magistrado italiano Giovanni Falcone sempre falava isso, né? Que foi uma das pessoas, um dos ícones no enfrentamento à máfia na Itália, que acabou perdendo a vida, né, nessa sua atuação contra a máfia siciliana, Cosa Nostra, e evidentemente que nós precisamos de focar nessa questão financeira, no braço financeiro das organizações criminosas. Então, nós temos um grupo, né, que realmente estuda essas questões relacionadas à recuperação de ativos, para que a gente possa aumentar a nossa eficiência nessa atuação. O Ministério da Justiça montou uma rede nacional que se chama Recupera. Essa rede nacional, os ministérios públicos estão sendo convidados também a integrar como colaboradores dessa rede nacional. E, no âmbito do GENECOC, nós também atuamos e trabalhamos no sentido de buscar metodologias e estratégias de atuação que cada vez aumentem essa nossa eficácia na capacidade de atuar contra o braço financeiro das organizações e recuperar, evidentemente, para o Estado, né, os valores que são valores, né, ilícitos obtidos através de uma atuação criminosa. Então, o Ministério Público brasileiro tem focado muito nessa área de atuação, porque não é possível você enfrentar de maneira eficaz organizações criminosas se você não conseguir, de uma maneira eficiente, também recuperar esses valores e devolver para o Estado. Né? Devolver para o Estado para que o Estado possa aumentar cada vez mais a sua capacidade de enfrentamento às organizações criminosas. Né? Quais são os desafios do GENECOC para os próximos anos? O senhor está deixando a presidência agora, né? Sim. Mas continua atuante no grupo. Eu deixo a presidência em janeiro, até janeiro, talvez um pouco antes, né? Porque haverá uma mudança de presidência também no CNPG, e o GENECOC, a presidência do GENECOC é de escolha do presidente do CNPG, mas também, no meu caso específico, é porque o meu mandato, né, meu segundo mandato, estou na recondução, termina em janeiro. Então, eu não posso continuar, porque não serei mais Procurador-Geral de Justiça, e sou muito grato pela oportunidade que eu tive até esse momento, né? Então, acredito que as perspectivas, né, são muito boas, né? A partir do momento que venha um novo colega que também assuma, né, essa missão, e que a gente continue sempre evoluindo, né, no GENECOC, né, nesse trabalho intenso, né, de troca de informações, de experiências, das boas práticas, treinando e qualificando, né,
o nosso pessoal, através da escola do Genecoc, né? O Genecoc tem uma escola, né, que justamente é responsável por essa parte mais acadêmica, né, de treinamento, né, e instrução. Em termos de investimento em tecnologia? Em termos de investimento em tecnologia, obviamente que cada Ministério Público tem que fazer esse investimento, porque o Genecoc é um órgão, né, de coordenação apenas, mas, obviamente, que dentro do Genecoc nós vamos tendo acesso e conhecimento às tecnologias mais modernas e isso vai sendo repassado para cada Procurador-Geral de Justiça que decide estrategicamente no investimento, né, dos setores específicos que podem atuar no âmbito dos Ministérios Públicos, apoiando o GAECO e outras estruturas dos Ministérios Públicos também necessitam dessa tecnologia. Doutor Danilo, muito obrigada pela presença do senhor aqui, pela entrevista. Eu que agradeço. Para mim foi uma grande honra e uma oportunidade muito importante para poder divulgar o trabalho do Genecoc. Ok, sucesso. Obrigada. Obrigado. A você que está nos assistindo, confira as outras entrevistas da Semana do Ministério Público, nos especiais do TVMP Entrevista, neste nosso canal do YouTube, mpmg.oficial. Acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas pelo nosso site e pelas nossas redes sociais na internet. Até breve. Obrigada.